Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E aí diz, e olhei, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo, ou seja, aqui é o primeiro selo, tá? Alguns até dizem que esse cavalo branco é Jesus, sendo que, na verdade, não tem nada a ver com a figura de Jesus. Tá? Aqui é muito claro que esse ser que sai vitorioso para vencer, porque você percebe que todos são juízo, todos os cavalos são juízo. Né? Mostra claramente que havia ligado, principalmente, a constelação, tá? A constelação do caçador, ligado a anjos caídos. Tá bom? Então, olha que interessante. Vou compartilhar a tela rapidamente, só para que vocês compreendam que nós estamos também falando de questões celestes. Olha que interessante, pessoal. Opa. Constelação do Caçador, de Órion. Tá? Órion está ligado no mundo hebraico, eles chamavam, em aramaico, por exemplo, Nefilá. Nefilá vem de Nefal, os caídos. Tá? Eles vêm dessa região do firmamento. Porque as estrelas estão ligadas a nós. Seria como se fosse, como eu posso dizer, onde pontos de simulação. Tá? Houve algo interessante que nisso ele está correto. Até o irmão Eduardo, do canal Yeshua, ele chama de código-fonte. Exato, nisso aí ele está correto. Né? Então, ele traz informações de outras pessoas que fazem estudos junto com ele. Algumas das pessoas que elas nem creem na Terra plana, mas às vezes dão alguns estudos para ele, e ele acaba tentando adaptar algumas coisas, e por isso que às vezes há informações que eu compreendo que elas não são bíblicas. Eu até conheço os livros e as fontes, por isso que eu sempre peço que as pessoas façam filtro de tudo que é colocado. Né? Mesmo aquilo que eu coloco aqui, façam aquele filtro para vocês compreenderem, mas eu sou muito criterioso. Né? Mas realmente isso aqui é como se fosse um código-fonte. É aquilo que eu tive num sonho exatamente, onde nós, ou as pessoas que já conhecem a questão do fio de prata, você está conectado com a realidade espiritual. Tá? Você está conectado com algo ligado ao firmamento. E o teu ser está aqui neste mundo, onde você chama de físico esse mundo, você pode tocar o seu corpo e tal, mas na verdade, isso aqui, nada mais, nada menos, igual eu coloquei no Telegram, nós somos questões elétricas, somos átomos, tá? Então, essa constelação de caçadores está ligado a esse primeiro selo, onde os seres, os chamados Nephilim, né, a cabeça da besta, ou cabeças da besta, eles já vieram à Terra várias vezes. Então, esse selo, esse primeiro selo, já está ligado à figura de Caim, de Nimrod, de Nabucodonosor, do faraó do Egito, de Alexandre o Grande, de Nero, e falta uma última cabeça. Então, esse selo ele já foi aberto faz muito tempo no mundo atemporal. Aí alguns vão me dizer, mas Samuel, no mundo atemporal, como assim? Até mesmo antes de Cristo? Mas é que Cristo, ele morreu, e antes da fundação do mundo, esse mundo ele começa a existir por causa do que ele fez, naquilo que é o futuro, onde ele viaja para o passado e o nosso mundo é criado. Um pouco complicado para alguns, mas eu vou explicar de uma maneira mais simples. Jesus ele fez esse ato uma primeira vez. E esse ato primário e único, ele se torna justamente, sabe o quê? O ato de todos os universos ou multiversos. Compreendem um pouco isso? Né? Então, esse ato que ele fez, ele vai ao passado e conecta com qualquer universo ou multiverso em que houve uma queda dos anjos. Vocês vão me dizer assim, Samuel, existem mais, então, mundos? Sim, existem mundos. Na casa de meu pai há muitas moradas, e os judeus, eles sempre souberam, na cultura hebraica sempre foi entendido, de que lá no Gênesis, em um princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Aquele em um princípio significa que houveram outros princípios de mundos. Incrível, né? Porque Deus é muito, muito grande e infinito. Então houveram outros princípios de mundo. Então por isso ali é só um mundo que houve, e onde houve essa queda, e é quando Jesus, nesse ato dele, está ligado ao Gênesis 1:2, onde é a queda dos anjos, e no Gênesis 1:3 é quando
Jesus é a luz, o ato dele faz com que nosso mundo possa ter existência. Tá? Então, para que nós tenhamos a redenção, alcançarmos a redenção. Então, esse selo do cavalo branco está ligado a um código-fonte do signo de Órion, Nefilá, em aramaico, de onde os Nephilims, né, são provenientes. Tá? Por isso que na própria Bíblia fala sobre o cinturão de Órion, tá? E ele está muito ligado às pirâmides, esses monumentos antigos dos Nefilim. É interessante que quando você pega as estrelas, ela tem mesmo lembra um formato de uma pessoa com um arco, né? É muito, muito interessante. Vamos continuar então o texto. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Né? Então fica muito claro que aí a questão da guerra. Algumas pessoas podem dizer, não, isso vai ser só uma guerra no final. Gente, há quanto tempo temos guerra na Terra? Há muito tempo. Esse cavalo vermelho, ele já foi solto, olha, desde o primeiro assassino, tá, de Caim, e guerras e guerras e guerras, e cada vez que o tempo ele vai passando, as guerras vão se tornando maiores, porque implica mais pessoas, e com o passar do tempo, essas guerras elas vão tomando um eco no nosso mundo, no nosso tempo de hoje, muito maior do que a gente pode observar, né? Tanto que só no século passado tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, entre muitas outras guerras que tomaram níveis grandiosos de mortalidade, né, de mortandade, etc. Então a gente não pode negar que as guerras elas já estão acontecendo, e esse cavalo ele já está em andamento há muito tempo. Né? E não só nessa questão, também as pessoas podem pensar que não, mas no Brasil, com a questão de drogas, tráfico, crime, etc., temos guerra civil, de uma maneira indireta, mas temos como se fosse uma espécie de guerra civil. Guerra no Oriente Médio, guerra em todos os lugares, né? As pessoas que se matam e etc. Tudo isso está ligado a esse cavalo, tá bom? Então é muito importante. O próprio comunismo, né? Que, nossa, matou aproximadamente já quase 100 milhões, né? Lá, por exemplo, na China, né? Então é inegável que nós já estamos esse selo já foi aberto, tá? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Tá? Isso aqui é interessante. Deixa eu ver onde se eu deixei aqui aqui, ó. Sobre essa medida, onde significa a escassez, tá? Então, cada vez mais, e isso não tem a ver com questão de população, tem muita gente e pouco alimento. Não, nada. A gente tem terras, tem a capacidade de sim gerar alimento, e na verdade é muito desperdício de alimento, mas a questão do que? Da parte econômica, tá? Onde ela fará parte do eco final, tá vendo? Sabe quando você fala em algum lugar e aquela voz vai ecoando e vai, né? Ela vai se amplificando? A mesma coisa. Todos esses acontecimentos estão se amplificando para os nossos tempos. Eles já deram início. E eu não estou aqui naquela pegada preterista, né? Aquela pegada que o pessoal fala que tudo já aconteceu, só falta Jesus voltar. Na verdade, elas estão em andamento e precisa haver o grande eco final que vai mover os mais de 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje na Terra. E isso vai afetar a todos completamente. Né? Então, essa questão do Apocalipse sendo dita aqui, uma medida de trigo por um dinheiro, tá? Onde diz que esse cavalo preto, sobre ele estava sentado alguém que tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos seres viventes que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Tá? Por quê? O que está ligado isso daqui? Onde é dito que um denário ele era o salário de um dia, a ração diária de um escravo, né? Onde com isso você poderia comprar tranquilamente, comprava um oitavo de um denário. Tá? Então a gente percebe que aqui está falando sobre uma crise financeira, onde as coisas ficaram muito, muito caras. Muito, muito caras. Aquilo que você trabalhava, né, para comprar ali, e comprava tranquilamente ali, vivia um mês, você vai viver um dia com aquilo.
né? Então, haverá um tipo de momento em que as coisas elas terão um eco, frutos da grande matança final, frutos de um governo maligno, tá, que vai se instalar sobre a Terra, fruto de várias outras coisas, dos outros selos, de coisas que vão acontecer na Terra, onde nós teremos uma grande recessão, e aí que vai entrar um grande momento oportuno para que Satanás ele venha colocar a sua marca da besta ligada a algo financeiro, de uma maneira que vai encaixar perfeitamente, e as pessoas ou se dobrarão para isso ou não. Tá? Então diz... e não danifiques o azeite, o vinho. O vinho, ele é o símbolo daqueles que... e o azeite, no caso o óleo, tá? Daqueles que são selados. Selados e que estão humanos ainda, que não se alteraram, possuem o sangue de Cristo. Né? O sangue de Jesus ele deixou muito claro que a questão do vinho ligado ao sangue. Então, por isso, nós, quando temos a bênção de Deus, nós não seremos afetados. Deus ele vai prosperar a sua vida. Deus ele vai te manter sempre, como eu posso dizer, sóbrio nesses momentos. Não pense que você vai ficar passando fome, que você vai ficar sofrendo. Cada um de nós vai ter a segurança que Deus ele sempre trouxe para os filhos deles. Quando você percebe, por exemplo, os filhos de Israel, na época do Egito, etc., quando as pessoas elas tinham sabedoria de Deus e administravam bem essas coisas, elas guardaram sua provisão, etc., então elas sempre foram guardadas por Deus, sempre. Então a gente não deve se preocupar pelo dia de amanhã. Jesus ele sempre deixou muito claro. E aí diz, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo, aqui eles traduzem em amarelo, mas a palavra eu até tinha separado aqui, são tantas palavras, mas acho que... Aqui, ó, 55:15 no dicionário, né, Strong, que é chloros, né? Chloros significa verde, né? Então, por que eu estou dando ênfase na cor correta disso? Então, alguns podem falar, estou um pouco ligando se é verde, se é amarelo. O verde está ligado a uma questão radioativa, principalmente de radiação, de alteração, tá? O verde está ligado a isso, né? Essas semanas eu orando muito, sim, Deus eu falei, o que significa absinto? O que significa essa cor esverdeada e etc, né? E Deus ele falou muito claro na minha mente. Eu nunca pensei nisso, mas falou assim, radiação. Uau, radiação, ok. Então, eis que um cavalo, né, de verde cadavérico, estava sentado e sobre ele tinha por nome morte. E o inferno, o Sheol, tá, o seguia. E foi-lhes dado poder para matar quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. O termo feras da terra também é uma coisa que eu acho interessante. É possível sim que os animais eles possam ter algum tipo de comportamento, eu diria assim, alterado nesse fim dos tempos, tá? Quando a gente pensa na questão de radiação, animais que também sofrerão mutações genéticas e terão um comportamento alterado, também está ligado a isso. Mas também o termo feras, quando você faz uma leitura desse termo no grego, você vai perceber que ele também era colocado sobre homens que eles não são completamente animais. Em outras palavras, sabe o quê? Semente da serpente. Aqueles que eles são bestializados, né, completamente. E nesse fim dos tempos, quando vier o eco de tudo, todas as partes do Apocalipse vão começar a se entrelaçar. E aqueles que são maus vão começar por conta de fome, por conta de ódio, por conta de possessão demoníaca, por conta de várias questões, as pessoas vão começar a se atacar. E aqueles que são seres malignos de natureza também atacarão as pessoas, as feras da terra, né? Aquilo que nos tempos medievais as pessoas falavam de muitas lendas de lobisomens, de vampiros, etc., e de híbridos, tudo isso vai eclodir tudo no fim dos tempos, onde os seres da terra, as alterações genéticas e as pessoas que sofrerão alterações genéticas ficarão loucas e serão atacadas. Então, peste, fome, percebam que, a quarta parte da terra com espada, fruto lá do selo anterior, tá? Com fome, fruto do selo anterior, com peste, tá? Ligado a alterações genéticas e pandemias, etc., e com as feras da terra. Você percebe que tem uma sequência onde já está se autoexplicando e mostrando que os frutos das coisas anteriores vão causar essa morte final. Né? E aí diz, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas
dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui já está ligado às primícias que já estão com o Eterno. E diz o seguinte: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, que está ligado a corpos e ressurreição, ou seja, esses já ressuscitaram. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Então, estes foram levados atemporalmente e estão já com o Eterno, até que se completasse o número de seus conceitos. Aqui, ó, pré-existência sendo provada, o atemporal sendo provado, um mundo espiritual muito claro para quando a gente tem essas chaves. Do contrário, as pessoas não sabem explicar coisas simples que estão colocadas no Apocalipse e mostrando que somos irmãos dos seres celestiais, porque aqui diz, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha que interessante. Então, é muito claro que tem um número específico de pessoas que vão nascer e em dado momento não vai mais nascer gente. E isso está chegando, pessoal. Está chegando nesse tempo, tá? A gente está quase chegando nesse tempo onde vocês vão compreender aqui, ó, pelas leituras dos outros textos, tá? Onde diz o seguinte: e havendo aberto o sexto selo, estamos nessa passagem, tá? Olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Esse silício aqui não tem nada a ver com o silício do firmamento, tá? Isso aqui vou até mostrar aqui para vocês, isso aqui é um tipo, deixa eu ver, eles falavam que era tipo uma túnica ou às vezes um cinturão, tá? Feito de pelo de cabra, tá? Então ele era muito preto, tá? Cinzentado e preto, tá? Então não tem nada a ver com a silício que às vezes eu falo sobre o firmamento ser silício. A palavra em português soa igual, né? E a lua tornou-se como sangue. Tá? Então quando a gente faz já os estudos, já tem a ver com cosmologia, tá? O sol tornar-se negro, ó, esse é o sol negro. Não é um corpo que está debaixo da terra ou algo do tipo. Esse é o sol negro. O nosso sol, ele se torna sem fonte de energia. Ele está enfraquecendo. O ponto focal do Sol, ele está, como ele está se recolhendo, igual como uma lente de aumento, você pega aí e vai diminuindo o ponto focal da lente, ele vai queimar mais aonde ele está concentrado e vai abrir, o calor dele vai irradiar menos. Então, as partes vão se esfriar, outras partes, e aonde ele vai passar vai queimar. Só que até que um dado momento que ele vai o quê? Se ocultar. Ele vai, o Sol como corpo celestial, onde a energia dele, até o Eric Doller, que é um dos físicos muito, muito capacitados, mesmo que ele não crê na cosmologia hebraica, ele tem a compreensão clara de que o nosso Sol é um conversor, que ele passa a energia de um mundo, de uma outra dimensão para cá. E ele consegue compreender isso porque nos estudos dele é um físico assim excelente nessa parte. E então o Sol, em dado momento, ele vai o quê? Recolher a sua energia e vai se tornar negro, onde vai haver um grande tremor de terra. Quando você faz estudos de questões eletromagnéticas, você percebe que sempre antes de eclipses, aquilo que nós chamamos de eclipse, o eclipse nada mais nada menos é uma diminuição, um recolhimento é como se fosse um apagão do Sol. Não é um corpo celeste exatamente ali, né? Em todo caso, tenho estudado muito com outras pessoas sobre algo que se chama polarização da luz, onde um outro corpo celeste ele poderia causar esse tipo de, através de polarização da luz, podia causar isso, né? Mas são estudos muito complexos, mas ligados a isso que está presente no mundo espiritual. E como isso se esfria, quando você faz o estudo da Lua, tá? Onde você pode também, por indução magnética, você consegue saber que os corpos eles se tornam vermelhos, é porque eles se esfriam. Então, como o Sol ele vai se tornar negro, a Lua também vai ficar vermelha, porque ela vai se esfriar. Vai ficar completamente fria. Porque ela absorve, na verdade, a energia solar. Por isso que ela irradia. É um corpo que ela absorve a energia solar e ela vai ficar exatamente igual como a gente tem observado algumas tétrades de luas de sangue nos últimos tempos, muito presentes, já mostrando sinais nos céus que nós estamos nos aproximando desses tempos. E aí é interessante que tudo isso vai causar um grande colapso
no sistema das estrelas e no firmamento. E aí diz: estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, toda a estrutura eletromagnética da Terra, que nós chamamos de inversão magnética, que o sistema hoje está dizendo, chamando isso de caos climático, de mudanças climáticas e tal, para tentarem justificar de alguma maneira aquilo que o mundo espiritual, aquilo que todas essas consequências físicas do mundo espiritual no nosso mundo terão, já estão em andamento. A gente tem observado, tem visto, tem sentido, tem pessoas que têm padecido as inundações, tempestades, furacões, quantidade de terremotos, fenômenos onde em alguns lugares o campo magnético ele está alterado, então a gente vê os céus de várias cores, como alaranjado muito intenso, vermelho muito intenso, verde muito intenso, roxo, cor-de-rosa, todas essas cores ligadas, principalmente as cores do arco-íris, onde eu já compartilhei ali no Telegram. Tudo isso vai ser cada vez mais visto. Os povos antigos, principalmente os povos nórdicos, mas de vários outros lugares, quando eles relatavam sobre questões do mundo antediluviano, que ficou guardada em seus livros, eles dizem que antes que houvesse o grande dilúvio, as pessoas elas observaram o que eles chamam de as cores do arco-íris, né? Ou pontes arco-íris, em vários lugares do mundo. É isso que nós observaremos. Tanto que nós estamos observando já auroras boreais, que nós chamamos de aurora boreal, né? E tem a aurora austral, que fica mais nos limites da Terra, né? Onde não eram vistas em certos lugares e hoje já estão sendo vistas na França, em lugares que não é natural você ver, né? Então você está em vários estados americanos, então as pessoas cada vez mais verão esses tipos de fenômenos. Na própria Austrália e Tasmânia, que é muito difícil eles verem auroras austrais, hoje estão sendo vistas de uma maneira muito mais corrente e com tipos de fenômenos nos céus muito mais assim estranhos. Nuvens estão se formando de uma maneira, inclusive, sempre em formatos diferentes, principalmente como vórtices, porque o campo eletromagnético do mundo está sendo alterado. Sobre aquilo que é a questão das bestas, né, que também está ligado a animais, a seres viventes, né, você percebe que os animais também que se movem por questões de campos eletromagnéticos, como tudo isso tem sido alterado, eles, animais que seguiam por isso, animais que têm essa questão migratória, também estão padecendo. Então nós vemos muitas baleias, focas, pinguins, abelhas, vários tipos de pássaros de várias espécies migratórias, gafanhotos, entre peixes, tá? Muitos animais eles estão padecendo, estão completamente perdidos, né? Alguns começam até a fazer círculos, igual a gente já viu aquele fenômeno das ovelhas em alguns lugares, tal, e alguns dizem que apenas é um comportamento comum, mas não. Cavalos já começaram a fazer isso. Então os animais eles estão sentindo os multipolos, que são vórtices, que estão sendo criados em vários lugares do mundo, onde a região, às vezes, do chão, nas linhas telúricas, começa a ser abalada. Então a gente tem visto buracos em vários lugares do mundo se abrindo, porque são linhas telúricas. Então, os furacões, que também formam vórtices. Tudo isso são fenômenos que nós estamos observando nos céus, todos os dias nas notícias, o amor das pessoas se esfriando, e as pessoas às vezes não percebem que o mundo está para um colapso iminente em algum dado momento. E aí diz assim: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, ou seja, não tem exceção ninguém, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, um primeiro ponto aqui que está na Bíblia e não sou eu que estou inventando. O dia da ira do Senhor, ele vai ter aquele início total, o eco vai bater na terra com a questão do sexto selo. Ele é a abertura do mundo espiritual. Nesse momento, o mundo espiritual e o mundo que nós chamamos físico estarão abertos. E é aqui que começa a colheita final. Aqui começa a ressurreição. E não é aquele negócio igual o filme Deixados para Trás, e plum, todo mundo some. Não.
Aqui começa o tempo final de colheita. O arrebatamento final, aquilo que nós conhecemos por ressurreição, começa a se dar nesse momento. Por isso que, um pouco antes, é falado sobre os salvos, onde Deus ele começa agora a fazer a ressurreição. Existem aqueles que estão com ele, as primícias, e existe a grande maioria da população de toda a história da Terra que repousa. Exatamente como uma colheita. A colheita hebraica tinha os primeiros frutos e o campo era gigantesco e ficava todo o resto ali para ser colhido quando eles estão maduros. E é interessante que aí quando Deus ele mandava os seus servos para fazerem essa colheita, eles iam por regiões. E as pessoas vão por regiões ali, colhendo pouco a pouco. E aqueles que estão um pouco verdes, mas percebem que está amadurecendo, eles esperam um pouquinho, esperando que aquele trigo ele amadureça. E isso aqui é interessante. É exatamente como os sonhos que Deus tem dado, onde Deus ele tem mostrado para muitas pessoas que o arrebatamento ele vai ser de pouco a pouco, mas em um período final de tempo. Tá? Em um período final de tempo, ele será. As pessoas vão colher pouco a pouco. Se eu tivesse, por exemplo, e isso vocês podem observar em qualquer colheita, não existe uma colheita que alguém tira em um só dia, em um momento, passa uma foice gigantesca e tira todo mundo. Não é assim. Deus ele envia seus servos, ou seja, seus anjos serão enviados, e muitas pessoas têm tido sonhos onde elas são tiradas pouco a pouco, elas começam a observar que os anjos estão recolhendo as pessoas. Em um momento que de repente está tudo em caos. Muitas delas sempre falam que elas observam corpos celestes grandes aqui na Terra, que tem a ver com Saturno, Marte e Vênus, tá? Principalmente essa tríade. E o Sol que nós conhecemos, preto, negro. Ou alguns falam sobre essa lua completamente vermelha. Porque, nesse momento, o mundo espiritual vai se abrir. Então é isso que vai acontecer, e isso vai causar um grande diferencial na reação do mundo, no geral, sobre o que está acontecendo. E aí esses seres que viram para cá, muitos vão se revelar para as pessoas e vão dizer que são extraterrestres, etc. Então a gente vai começar a compreender que aqui começa a colheita. Então, o grande dia da ira, ele se inicia nesse andamento onde os ecos das trombetas, eles virão daí de uma vez. Quando vier o sexto selo, o sétimo selo ele é o anúncio do eco das trombetas. E aí vem tudo de uma vez. Tá? Então, é isso que é justamente esse momento que nós estamos assim aguardando e estamos começando a sentir na Terra. Cristo ele compara com dores de parto, porque é a mesma coisa. Algumas pessoas falam, mas tal coisa, será que já aconteceu? Não estou entendendo nada. Mas é como uma mulher grávida. Ela está grávida, ou seja, o fim dos tempos já iniciou. Só que aquela mulher ela vai começar a ter dores em um momento que vai começar a anunciar que a criança vai nascer. É gradativo. Todos os eventos são gradativos, porque o ciclo está se fechando. O eco do mundo temporal, do mundo espiritual, está vindo para nós. Tá? Então, e aqui fica muito claro que o mundo espiritual está aberto, sabe por quê? As pessoas dizem assim, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Significa que Jesus abriu as dimensões. O Sol, ele é algo que ele impede que o mundo espiritual, os mundos do Sheol, intramundo, etc., ele se fusione com o nosso mundo. E eu depois, nas leituras aqui, vou mostrar que nós temos um mundo paralelo ao nosso, onde ele se localiza nos mesmos lugares onde nós estamos, aqui onde, por exemplo, eu estou aqui neste quarto, no mundo espiritual, paralelamente, é um outro lugar. Tá? Existe um outro lugar, não sei qual é o nome. Mas a escritura ela mostra isso, depois eu vou fazer essa leitura e vai ficar interessante. Muitas pessoas, às vezes, elas ficam preocupadas sobre os tempos finais, mas eu não vejo a hora. Né? Quero que Maranata, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo tem seu momento, né? Deus ele é muito organizado. Então, se eu estou vivo aqui, você está vivo, qual é a nossa missão? O que a gente tem que fazer? Falar de Jesus para as pessoas. Falar que Jesus está voltando. Mostrar que a Bíblia é real. A gente tem que aos nossos parentes, às pessoas mais próximas, viver o dia de hoje como se fosse seu último dia.
né? Igual o pessoal às vezes fala de viver o hoje como se não houvesse amanhã, né? Mas assim, realmente viver a sua melhor versão cada dia que passa e esperando em Deus. E agradecer cada dia que nós acordamos, agradecer a Ele, ao Eterno.